Olá, bem-vindos à porção diária de grego, e hoje nós vamos estudar o Evangelho de João, capítulo 1, versículos 32 e 33. Vamos ler? Kai martures en Ioannes legon, hoti, tetheamai, hop pneuma katabainon, hos peristeran ex uranu kai, emeinen ep autu. Esse é o nosso versículo de hoje. Tem mais um versículo ainda, a gente já vai ler o próximo, mas vamos ver aqui. Ele começa com Kai, tá? É uma sequência de versículos em que ele começa com Kai, seja o Kagó, que é o Kai com ego, seja e também seja o Kai sozinho, que é o E, né? Então ele começa com Kai e ele vai para o emarturesen. Aí aqui você identifica que é o verbo marturel, identifica que é no passado, tem o epsilon antes do ma, né? E tem o sigma no final, que identifica o auristo. Então é o auristo, termina com en, ele, terceira pessoa do singular. Então ele testificou. Quem ele? Ioannes, nominativo. Então, e João testificou, legon, dizendo, particípio. E João testificou que, dizendo que, tetheamai top pneuma katabainon. Aqui você vê que é do verbo theaomai, verbo contemplar, né? E ele está no perfeito, ó. Ele tá vendo o theta epsilon aqui. Theta epsilon, ele duplica a primeira vogal. Essa é o símbolo, né? É o que acontece com a estrutura do perfeito. E termina com o mai aqui, que é a primeira pessoa do singular. Então é eu tenho contemplado. Essa é a ideia do perfeito, né? De tetheamai. O que ele tem contemplado? Top pneuma. Ó, acusativo. O espírito, tá? O espírito o quê? Katabainon, descendo, particípio, né? Hos peristeran, como, hos é como, quando, né? Peristeran é pomba. Então o espírito descendo como uma pomba. Não tem um artigo, né? Então você pode traduzir como uma pomba. Faz mais sentido uma pomba. O espírito descendo como uma pomba, ex uranu, do céu. Então descendo do céu como uma pomba. Cai. Aí ele vai colocar o emeinen, tá vendo? O emeinen, você já identifica a origem dele, que é o verbo meno, verbo permanecer, ou ficar, né? Ep auton, em cima dele. Então esse versículo diz que João testificou dizendo que, eu contemplei o Espírito descendo como uma pomba do céu e permanecendo sobre ele. A ideia aqui é que a pomba desceu e ficou sobre Cristo, né? Ela não só pousou, ela ficou ali. Então é pousar e ficar. O verbo permanecer aqui é o verbo de persistir, perseverar, né? Aí ele continua. Próximo versículo, vamos lê-lo. Kagó uk eden auton ala ho, pempsas mi baptizem en hudati ekenus moieipen, efhon an ides top pneuma katabainon, kaimenon ep auton hutos estin ho baptizon en pneumati hagio. Essa é a continuação do versículo. Então vamos voltar lá para o início. Então ele vai usar o kagó, que é o kai mais ego, e também, né? Uk eden auton. É a mesma expressão aqui, ó.
Kagó uk eden nauton ala. Mesma expressão do versículo 31. Nota. Kagó uk eden nauton ala. Aqui é ala rina fanerothe, te Israel, é to Israel, né? E aqui no versículo 33 ele fala: Kagó uk eden auton ala hopempsas mi baptizem en hudati. E aí continua. Mas aqui ele vai falar o seguinte: e eu não o tinha conhecido, né? É o mais que perfeito, a gente já viu isso. Não o tinha conhecido, porém, hopempsas mi. O particípio bastante usado dessa estrutura, em hopempsas mi, aquele que me enviou. Cristo fala bastante isso, hopempsas mi. Aquele que me enviou. E aqui ele vai usar o infinitivo, baptizem. Não é o particípio, né? Mas é o infinitivo. Aquele que me enviou batizar. E aí você subentende que aqui tem um para, né? Aquele que me enviou para batizar em água, não com água, como está aqui, mas em água. A gente já falou sobre isso. Você batiza na água. Eu mergulhei na água. Se você falar assim, eu mergulhei com água, não faz sentido. Para outros verbos faz sentido. O verbo aspergir com água faz sentido, mas o verbo batizar com água não faz, né? Então é em mesmo, em água. E quem nos moiepen? Ele me disse. Quem nos a gente sabe, né? Ele, coloca uma ênfase no ele, né? E quem nos moe? Disse a mim. Ele a mim disse. Eipen, do verbo apple, verbo dizer. Ef, hon, an, ides. Ef é simplesmente a contração de epi, tá? Então, sobre, hon, aquele. Esse an aqui é uma partícula que ela geralmente não é traduzida, ela simplesmente acompanha um subjuntivo. Esse é o uso dela, sempre está junto com o subjuntivo. Então o foco aqui é o subjuntivo ides, do verbo oral, né? A ideia do segunda pessoa do singular. Tu verás, que tu vejas, né? Essa é a ideia. Então, sobre ele, que tu vejas ou tu verás o quê? Top pneuma, o espírito. Katabainon, descendo. Kaimenon, e permanecendo. E auton, sobre ele. Então, Deus deu um sinal para João Batista. Esse sinal era: você vai ver o espírito descendo e permanecendo sobre um homem, né? E aí ele vai dizer o seguinte sobre esse homem, Hutus estin, este é ho baptizon en pneumati hagio, aquele que batiza, ho baptizon, aquele que batiza, en pneumati hagio, no Espírito Santo, tá? Então, João está colocando essa questão aqui do sinal que Deus deu para ele, de que ele iria ver um homem sobre o qual o Espírito Santo ia descer como uma pomba, e este homem, Rotos, este ho baptizo no pneumati hagio, aquele que batiza no Espírito Santo. Tá bom? Todo o clima, todo o contexto envolvendo a ideia do batismo, o batismo em água, né? Ele vai citar o Hudati, né? En Hudati, vou fechar aqui. Baptizem en Hudati, me enviou a batizar em água, né? E ele sempre vai citar essa ideia do batizar em água. E agora então inserindo essa nova questão, que é o batismo no Espírito Santo, tá bom? Vamos reler os versículos.
Kai emartures en Ioannes legon hoti tetheamai to pneuma katabainon hos peristeran exuranu kai emenen epauton kago uk eden auton ala hopempsas mi baptizen en hudati ekenus moieipen ef hon an ides to pneuma katabainon kai menon epauton hotos estin ho baptizon en pneumati hagio.